Oi, gente, eu sou a Raíssa Nascimento e esse é o segundo episódio do NutriCast by Cia da Saúde. Estamos aqui com a Karina Ramos, nutricionista da Cia da Saúde, e com a Fernanda Coutinho, nutricionista da Sports Nutrition. E o tema de hoje do podcast é sobre hábitos alimentares. Então, é legal introduzir um pouquinho. O que são hábitos? Bom, acho que hábito a gente entende como algo que a pessoa coloca na rotina, né? Alguma coisa que é feita repetitivamente, com várias vezes até criar um certo padrão que você vai seguindo, né? Eu acho que é uma palavra, né? Um tipo de padrão também, não só alimentar, né? A gente tem vários tipos de hábitos, mas o hábito alimentar é algo que você coloca na sua rotina que você costuma seguir rotineiramente. E o que pode influenciar esses hábitos alimentares? Eu acho que são muitas coisas, né? Tem coisas que a gente nem consegue imaginar que influenciam os hábitos alimentares, né? Desde o local que a gente está inserido, desde como a gente foi criado, cultura, assim, dá pra perceber pelo meu sotaque que eu sou do Nordeste, né? E assim, do Nordeste a gente comenta, a gente tem uns hábitos alimentares totalmente diferentes da Karina, da Raíssa, por exemplo, que são aqui do Sul. Então, tem 1001 coisas que podem influenciar. Eu acho que renda também influencia, né? De acordo com o poder aquisitivo, a pessoa pode ter determinado hábito. A família também influencia muito. A comunidade, no geral, né? A gente tem os hábitos individuais que a gente vai formando ao longo da vida, também que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que primeiramente a gente já nasce inserido numa comunidade. Então, a gente, querendo ou não, igual a Fernanda falou, por exemplo, nós que somos aqui do Sul, a gente já nasceu numa cultura determinada. Então, a gente já aderiu a alguns hábitos que é da região. Não necessariamente a gente vai manter, mas é algo que já é intrínseco desde que a gente nasce. É como brasileiro mesmo. O brasileiro já nasce com a ideia de que comer feijão com arroz é bom, é o que todo brasileiro gosta. E a gente nasce, cresce e morre comendo feijão com arroz porque é algo natural da gente. Se você pega alguém, sei lá, do Japão, ele não vai comer feijão com arroz todos os dias. Os hábitos alimentares deles são totalmente diferentes. Então, A cultura, né? A cultura, que a gente já tá entrando na parte cultural, da comunidade, quem tá perto. Se, por exemplo, até dentro de casa, se você é casado, seu marido não come, sei lá, feijão. Você provavelmente vai deixar de comer feijão também. Ou diminuir a quantidade, ou diminuir né? bastante a quantidade, Sim. porque aquele seu marido não come um feijão, né? Então, até essas pequenas coisas vão influenciar nos hábitos alimentares. É a mesma coisa com a família, né? Eu acho que se a família não tem costume de comer salada, por que o resto das pessoas vai consumir? Pelo menos a gente tá falando em pais, filhos, né? No âmbito mais geral. Mas eu acho que isso também tem relação, né? A pessoa costuma seguir aquilo que ela tem uma frequência, aquilo que ela vê como exemplo também. Então, é importante para formar esses hábitos, né? Isso pode afetar a qualidade nutricional da pessoa também? A questão de deixar de comer o feijão, por exemplo? Claro, com certeza. Às vezes, por influência externa, a gente acaba mudando os hábitos, né, que a gente tem. Por causa disso, lá em casa mesmo, meu namorado não come feijão. Então, eu simplesmente não como mais feijão. Entendeu? Isso aí aconteceu naturalmente. Aí um dia eu me vi, tipo, poxa, eu não como feijão. E é importante, né, a gente manter esses hábitos. E isso porque eu me atentei a isso, né? Então, eu tento introduzir... Mas aí eu acho que é legal também, nós, no caso, como um estudo de casa aí, acontece a mesma coisa comigo. O que eu tento fazer é substituir, né? Então, se ele não gosta de feijão, mas ele come lentilha, ele come grão de bico... Tem opções, Tem opções, né? Eu acho que a gente consegue modificar isso, né? Pra adequar também a outra pessoa. E, assim, claro que às vezes você vai consumir menos, mas você também pode variar, né? Até como nutricionista mesmo, acho que é um dos nossos deveres, né? Saber adequar de acordo com cada realidade, com cada hábito. Não existe... Ninguém come igual todo dia e o meu hábito alimentar é totalmente diferente da Karina com o da Raíssa. Então, a gente também consegue fazer essas adaptações, tanto para nós mesmos quanto para os outros, né? Mas eu acho que antes de a gente falar de hábito alimentar, acho que é muito
é pertinente dizer que hábitos são criados, né? Hábitos são formados. Não é um negócio que você já nasce com e você vai morrer daquele jeito. E eles são muito mutáveis também, Isso. né? Não sei se você já conhece aquele livro, O Poder do Hábito. Esse livro, ele fala que você demora 21 dias para você criar um hábito. Não é? Tô falando de alimentar, não tô falando de... É um hábito geral. Então, se você quer começar a ir na academia, você precisa de 21 dias, em média, né? Obviamente, que não é... Vou bater 21 dias certinho. Você precisa de pelo menos ali umas 3 semanas para tu criar o hábito. E ainda demora muito tempo, né? Ao longo da vida para consolidar aquele hábito. Então, hábitos são criáveis, são mutáveis e eles são moduláveis. Não sei se existe essa palavra, mas a gente consegue eles são modular. repetitivos também, né? Então, assim, que nem tu falou dos 21 dias. A gente precisa 21 dias fazer aquilo todo santo dia pra gente... conseguir consolidar, não, né? É por isso que na internet, acho que muita gente vê desafio dos 21 dias, desafio das 3 semanas. Sim. É porque se tem essa ideia de que você precisa de 3 semanas pra criar um hábito. Mas, claro, se você chegar na 3ª semana e voltar tudo ao normal, passei 3 semanas sem comer açúcar. Aí cheguei no 22º dia e eu vou pegar um negócio de açúcar. Você não criou um hábito. Você não consolidou aquele hábito ainda. Se enganou, né? Quando você começou a se acostumar que aquilo poderia ser uma realidade, você não conseguiu consolidar e voltou tudo ao começo, entendeu? Eu acho que isso é o que mais acontece, né? Porque as pessoas costumam fazer desafios, um prazo estipulado e quer realmente cumprir aquilo, mas o restante não importa, né? E, na verdade, o hábito, ele é para ser seguido ao longo da vida, né? É uma modificação também que a gente faz no nosso estilo de vida. Hábitos bons, né? Hábitos Exatamente. Porque também existem os hábitos que a gente pode tranquilamente descontinuar, né? A gente consegue tirar eles da nossa rotina e o processo é o mesmo, é doloroso no começo. Mas você consegue inserir, você consegue transformar naquilo na sua rotina, né? Porque o hábito... nada mais é do que uma rotina que você tem. E eu acho que a Fê tocou num ponto bem importante, né? Porque é muito difícil começar um hábito, né? É igual você exercitar. Eu vou começar na academia, o primeiro dia é o dia mais difícil, o dia que você sente mais dor, no dia seguinte você não tá conseguindo andar direito. O segundo dia, você já dá uma caminhada, descendo as escadas meio com dificuldade, né? O terceiro dia, você já vai se adaptando. Então, o corpo também é adaptável a isso. A gente tem que entender que ele leva um tempo pra se acostumar, né? E existe na gente, né? O nosso corpo, a gente, às vezes, acha que ele não é capaz de certas coisas. Mas o nosso corpo, ele é capaz de se adaptar a qualquer e toda situação. Então, não tem muito isso de, eu não vou conseguir fazer. Gente... o que você precisa trabalhar é sua mente, porque seu corpo, ele vai conseguir fazer e ele vai se condicionar a isso, entendeu? Tudo o nosso corpo se adapta. Se você, por algum motivo, vai precisar acordar de 5 da manhã, você começou um trabalho, vai precisar acordar de 5 da manhã. Primeiro dia vai ser horrível, segundo dia vai ser ruim, terceiro dia vai ser menos pior, quarto dia você vai conseguir, 5 dias, no quinto dia você já vai estar ali acostumando, e depois... eu acho que nenhum hábito é criado da noite pro dia, primeira coisa. E a mesma coisa pra deixar de ter um hábito. A gente... vida saudável, né? Vida saudável, as pessoas acham que pronto, agora virei musa fit. É um clique, né? E muda tudo. Não. A mesma coisa para deixar de fazer um hábito que era corriqueiro, que não é tão bom. Então, a gente leva um tempo pra deixar esse hábito pra trás. E não adianta fazer alguma coisa, né? Nossa, quero tirar tudo da minha vida. Mas a coisa que a gente falou no outro podcast é progredindo, né? Gradativamente. A construção E a importância de continuar também, né? De se motivar ao longo do tempo. Com certeza. E ter uma meta. Com certeza. Vocês acham que a mídia também pode influenciar na criação de hábito? Com certeza. A mídia é um dos fatores externos, né? Que influenciam. Acho que foi até o que a gente comentou no podcast passado. Você vê alguém fazendo, você fica motivado a querer criar aquele hábito também, sabe? Então, se eu vejo uma pessoa indo pra academia todo dia e ela posta todo dia aquilo, eu fico, poxa, se essa pessoa consegue e ela tem uma realidade até parecida com a minha, por que eu não vou conseguir? Consigo, né? Entendeu? Eu consigo também, não vai fugir muito da minha realidade. O que as pessoas têm muito travado na cabeça é que a gente
quando criança, a gente cria um hábito e a gente precisa morrer com aquele hábito, entendeu? Então, se a gente nasce comendo uma barra de chocolate todos os dias, eu vou ter que comer todos os dias essa barra de chocolate, porque eu não, teoricamente, eu não conseguiria parar. Mas não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque você precisa ajustar sua mente, e você se condicionar àquilo. Você vai conseguir parar. Uma hora você vai conseguir parar. Mas vai ser muito difícil. O negócio é você conseguir, e a mesma coisa é determinado alimento, né? Eu acho que as propagandas influenciam muito nisso. Às vezes a gente nunca comeu tal alimento e vê uma propaganda de algum restaurante X que tem um produto novo, eu quero provar. Industrializados a mesma coisa, né? Então, a gente... No mundo dos suplementos, isso aí é demais, né, gente? Assim, toda hora lança produto novo. Toda hora. E você piscou, lançou um novo produto, uma nova nutriente, uma nova substância, uma coisa daquilo. E só de você ver outra pessoa consumindo aquilo... E com resultados, né? Com a gente resultados, se espelha na pessoa. Você começa, eu acho que eu também quero, e adere aquilo pra sua vida. E continua usando, entendeu? Eu acho que influencia muito a mídia, né? Principalmente hoje em dia. A gente vê nos aplicativos também, né? Normalmente a gente sempre recebe mensagem de delivery falando que tem promoção. E isso mexe um pouquinho com o psicológico também, né? Eu acho que são algumas, entre aspas, né, armadilhas que a gente tem todo dia pra tentar também sair um pouco ali do que a pessoa tem costume, né? Mas faz parte também, obviamente. Mas ao mesmo tempo que traz ali uma facilidade, também, né, pode puxar para outro lado e trazer um hábito ruim. Com certeza. Acaba que a insatisfação corporal também pode influenciar na mudança de hábitos, né? O peso. Eu acho que é o que mais principal. Influencia. No mundo de hoje em dia, as pessoas não mudam por saúde, elas mudam por estética. Que já vem influência da mídia, enfim, aquela cascata toda, né? Mas as pessoas hoje em dia buscam uma vida mais saudável, buscam um exercício físico, buscam fazer uma alimentação mais saudável, um nutricionista, por questões estéticas. Acho que é o mais aparece. Muitas coisas na vida, né? O psicológico, a energia também se sente mais motivada. Eu, assim, independente do motivo, seja ele por estética, saúde, bem-estar, eu acho que a mudança de hábitos para uma vida mais saudável é totalmente válida, independente da sua motivação, qual seja, porque cada um tem uma motivação. Minha motivação, por exemplo, é aliviar o estresse. O da Raíssa pode ser estética, o da Karina pode ser saúde. Independente da motivação, a gente tá chegando num ponto comum que é a melhora dos hábitos alimentares e da saudável. Falando de motivação outro dia, né? O que te motiva, o que te inspira. Eu acho que cada pessoa tem um ponto diferente, né? Mas é importante ter uma motivação, traçar uma meta também, às vezes, né? Claro, o hábito de comer saudável tem que se manter todo dia, mas você quer traçar uma meta, te ajuda também a chegar e alcançar esse objetivo de forma mais fácil, né? Ter algum resultado também visual. Com certeza. O que vocês acham que influencia na criação dos hábitos? O que pode... Para mim, a criação dos hábitos, ela começa desde quando você tá lá no útero da sua mãe. Ali na já concepção, né? Você já está ali inserida, você já tá absorvendo os hábitos, assim, entre aspas, né, da sua mãe. E começa muito ali, depois você tem a introdução alimentar, tem a infância. Então, eu acho que a maior influência que a gente tem, que impacta nesses hábitos alimentares, vem da infância. E vem da introdução alimentar bem feita, né? Eu acho que é igual você falou, já começa com a mãe. A partir do momento da concepção, os hábitos da mãe vão também dizer muito sobre os hábitos do filho, né? Então, é super importante, a gente chama de tentantes, né? As futuras mamães que estão tentando ter um filho, é importante elas já manterem um hábito de vida saudável, ter uma saúde, né, em dia, digamos, para também trazer ao mundo uma criança saudável. E aí, aleitamento materno entra, super importante também, né? E depois da introdução alimentar, os alimentos que são oferecidos para a criança não tem esses hábitos. Então, os alimentos que são oferecidos para ela vai levar aquilo também, não digo para a vida toda, mas pelo menos ali nessa fase da infância, no início da adolescência, ela vai levar isso consigo.
Então, se a família consome legumes, verduras, frutas e oferecer isso pra criança, ela vai comer. No início pode ser estranho, ela vai rejeitar. Ela vai querer vomitar, né? Botar pra fora, não vai tolerar bem. O que mais acontece é a criança cuspir e falar, nossa, ela detestou, não vou dar mais. Isso entre o aleitamento materno e a introdução alimentar? Isso. O aleitamento dura quanto tempo? O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. O ideal, né? Algumas mães não conseguem, a gente sabe que tem vários empecilhos nesse caminho, mas pelo menos até os 6 meses. Pelo menos se não conseguir aleitar, manter a fórmula, uma daquelas fórmulas né, que a gente tem pra recém-nascido até os 6 meses. E só inserir alimentos, né? Alimentos, sucos, né? Água também, a partir dos 6 meses. E aí, nos 6 meses, começa a inserção, né? Da alimentação. Então, é um assunto que eu amo, né, gente? Entra texturas, né? Então, no início, um purezinho, né? Amassadinho. Algumas pessoas também aderem a partir dos 7 meses do BLW, que é um método também da criança poder ter uma autonomia de pegar com as mãos, né? De poder se alimentar sozinha também. E ao contrário do que a gente pensa, a gente acha que às vezes a criança não sabe a quantidade que ela tem que comer, mas ela também tem uma regulação ela tem de alto... essa saciedade. Gente, estômago, é um ser né? humano, a gente, ali a criança já tem produção de hormônio, já tem tudo ali começando a se desenvolver. E aí se criou essa história de que a criança não sabe quanto ela quer comer, ela não sabe quanto é bom pra ela e eu sei quanto é bom pra ela. Gente, a criança já sabe. Então tem até aquilo de deixar a criança na mesa até ela comer o prato inteiro, mas às vezes ela perde a vontade, perde o apetite, né? E isso pode prejudicar. Eu acho que isso... Quem não viveu isso? Eu acho que antigamente era muito mais comum, né? O pai e a mãe falarem assim, se tu não raspar o pratinho, não comer tudo, não vai ter brinquedo, não vai ter tal... E ainda era um meio de punição. Né? Gente, eu confesso que eu entrei na nutrição, um dos motivos de eu ter entrado na nutrição foi porque eu sou inconformada com a forma que foi feita a minha introdução alimentar. Desculpa aos meus pais. Desculpa aqui. Primeiramente, desculpa, mas assim, hoje em dia a gente conversa abertamente sobre isso. E hoje em dia tem mais temas sobre isso, né? Tem livros sobre introdução alimentar, o método BLW. Nutricionista pra materno e infantil não existia? E eles não tinham também, né, esse discernimento. Eles achavam que aquilo era correto. Eles foi feito assim com eles. Então, na minha casa foi feito batata quente. E a gente tinha que ficar na mesa e comer aquilo até o final. E se não comesse, não saía, não brincava, não... Enfim, hoje em dia a gente conversa sobre isso abertamente. Mas isso foi, na minha infância, eu vejo como impactou no meu dia, sabe? Hoje em dia, quem eu sou, o que eu como, foi diretamente ligado ao batata quente que foi feito comigo. E marca, antigamente. né? Marca? Assim, a gente é nutri, a gente também tem preferências, vontades, escolhas e hábitos alimentares. Tem alimentos que eu não como até hoje por causa da introdução alimentar. Sim. Entendeu? Então, olha como pode afetar também a vida adulta, né? Pois é. É um meio... na minha frente que, assim... Não entra. Assim, é algo que eu estou desconstruindo, obviamente. Até, como eu disse, hábitos são criados e hábitos são reformulados. Mas é algo que a gente precisa desconstruir. Mas não é fácil. Não, é muito difícil. E eu acho que colocar assim, também isso como uma forma de punição traumatiza um pouco a criança, né? Assim, traumatizar às vezes é uma palavra muito forte, né? Porque, como a Fê falou, não foi feito por maldade, né? Não. Mas acostuma também a criança a fazer aquilo só para ganhar algo em troca. E não é ela entender que ela precisa comer pra ela ser saudável, pra ela crescer mais forte, né? E não porque ela quer brincar, né? São coisas separadas. A alimentação é uma coisa única. E que não deve ser relacionado com brinquedo, com prêmios. Mas uma vez a gente subestima, né, a capacidade das crianças de entender aquilo. A gente acha que elas não vão entender porque o mamão é bom pra elas. Só que se a gente chegar e explicar... Eu fiz isso com minha prima. Se eu chegar e explicar pra mim, eu cheguei, sabe por que ela chegou pra mim? Eu não gosto de mamão. Mas por que tu não gosta de mamão? Porque lá em casa nunca tem e minha mãe nunca comeu. Mas por que isso? O mamão é tão gostoso. Sabe por que mamão é bom? Aí eu expliquei. Mamão ajuda o intestinozinho a fazer o cocô melhor, mais rápido. Você não vai ficar com dorzinha de barriga. Enfim, ela tinha problemas de constipação na época. Então, ela, ao perceber isso, ela começou a comer mamão. E foi só eu explicar o porquê
dela comer mamão e ajudar ela, porque ela Mas você vê que também ela já entregou um pouco a mãe, né? Os pais. Ah, mas eu não como porque minha mãe não come, nunca tem lá em casa. na tora, né? Ela não tem problema em Então, esconder. aí a gente já vê também que a família é extremamente importante pra uma criança. A criança não vai no mercado e compra as coisas. Quem compra são os pais, né? Quem compra é a família ou o responsável pela criança. Então, a partir do momento que você não oferece determinado alimento, a criança não tem acesso a ele. Como é que ela vai provar uma mamão se não tem na casa dela? Pois é. Né? Então, eu acho que é o essencial. É sempre, né, fornecer uma frutinha nova, tentar experimentar sabores. Eu falo isso, eu já lembro dos filhinhos da Ana comendo tamarindo. Que nunca tinham comido e agora amam. E amam. O tamarindo da Karina, a uva da Karina, o que mais? Né, acostumar o filho dos outros também a comer frutinha, né? Mas é isso, também oferecer pra criança os alimentos, né? E assim ela vai também conseguir se acostumar a comer aquilo. E vocês têm alguma dica de como fazer essa introdução alimentar na criança da melhor forma? Eu acho que tem que ser de acordo com a rotina da família também, né? Então, algumas pessoas não se adequam bem ao BLW. E tudo bem, tem gente que não... Assim, o BLW, acho que é bom a gente explicar, né? O BLW é você ofertar o alimento da forma que ele é e a criança, ela vai... Me corrige se eu estiver errado, tá, Karina? Porque a minha área não é tanto materno-infantil. Mas eu sou, assim, se eu não dito pro meu filho, vai ser BLW, entendeu? Porque eu acho bem legal. Você ofertar da forma que o alimento é, né? E você dispor numa mesa, num ambiente grande pra criança ir lá pegando, sentindo as texturas, provando, né? Você dá mais autonomia pra criança. Então, no início, a introdução alimentar, ela tem que ser mais vinda dos pais. Então, você tem que oferecer com a colherzinha o alimento mais amassado. A criança ainda nunca colocou nada diferente do leite na boca. O leite materno tem um sabor adocicado. Então, ela já tá acostumada com um sabor mais doce. E também a alimentação da mãe influencia muito no sabor do leite. Tem isso também que é muito, muito interessante. Então, E os nutrientes também? Com certeza. Com certeza. Diferente da fórmula, que é uma coisa padrão, o leite materno varia. De mãe para mãe, varia também no período que ela está amamentando. No início, a gente sabe que é um leite mais gorduroso, rico em imunoglobulina. Para quê? Imunidade. A criança nasceu, ela não tem tanta imunidade. Então, isso é justamente para ela... Até isso, tudo perfeito, se passa Exatamente. Então, nesse início, mais com colherinha, amassadinho, né? Ofertar para criança. A partir dos 7 meses... Começa a dar uns pedacinhos, né? Você pode vincular os dois. Então, pode ser num pratinho, pode ser na bancadinha do bebê. Cortar pedaços maiores. Então, uma cenourinha em palito, bem cozida, gente. Importante que seja bem cozida. Tempero, gente. Também sem tempero, né? Você não... Sem temperos artificiais, industrializados, Se for sem ervas. sal. O sal, na verdade, tem gente que prefere não colocar. Mas, assim... um pouquinho de sal não tem problema, até pela questão do iodo. É importante colocar um pouco de sal, né? Mas, assim, muito leve. E cortar, né, pedacinhos maiores pra ela poder pegar. Lembrar que ela tá aprendendo a pinçar o dedo também. Ela não tem esse, né? Como a gente pega aqui firme. Não, ela tá aprendendo a pegar os alimentos, as coisas com a mão. Então, cozinhar bem os alimentos, né? Deixar eles no formato que ela consiga pegar. E aí, com isso, ela também vai, né? Direcionando pra boca, sentindo a textura, né? O que é essa coisa esquisita? Às vezes faz uma careta, cospe. É muito engraçado. E aí, prova do limão. Pode ser que ela não goste na primeira vez também, né? Ela não vai gostar. E ela na primeira provavelmente, eu digo assim, 90% E é importante continuar ela não vai tentando. gostar. É muito importante. E eu acho que assim, não só dar outras vezes pra criança comer, mas também a gente tem que insistir naquela fruta. Então, se eu dei hoje uma mamão pra ela experimentar, amanhã e depois de amanhã eu continuo dando mamão. Eu não vou dar uma manga, né? Continuo dando a mesma fruta até ela sentir o gosto, aprender como que é essa fruta. E aí sim você oferta uma nova, pra ela também entender que a gente tem o sabor ácido, o sabor amargo, doce, o salgado. Então é importante também ela conhecer os sabores, as texturas dos alimentos. E aí você pode, juntamente com o BLW, dar uma colheradinha, né? Você vê que ela tá... Você vai achar que ela tá brincando, mas ela não tá brincando, ela tá descobrindo o que é aquilo, né? Diferente da gente. Então, a gente já foi essa criança também.
Então, A banana assim, esfrega massa e passa na cara. É. Eu acho que tudo isso tem que ter muita paciência e entender que é o processo dela também de se alimentar, né? Mas eu acho muito interessante o método e eu super faria também. E hoje aqui na empresa a gente tem um case de sucesso, né? Que é a Ana, nossa gestora. Os filhos dela comem de tudo, né? Sucesso também. Damasco. É bem, bem interessante. Sim, eles são muito fofinhos. E essa introdução alimentar, se acontecer de forma incorreta, ela pode gerar alguma situação ruim pra criança? A Fernanda. O que tu acha? Então... ela vai deixar de comer, né, alguns alimentos. O trauma. Tanto, ou ela pode ficar traumatizada, ou ela não vai ter acesso, ela nunca teve acesso, então ela vai continuar sem ter acesso na infância, na adolescência, e vai se ver adulto tendo que fazer uma introdução alimentar, sabe? Tem uma pessoa próxima da minha família também, que a introdução alimentar dele não foi muito lá, das melhores. E hoje em dia ele não almoça. Sabe? Ele não almoça? Ele não almoça? Ele come o quê? A vitamina. Ah, ele não come Ele não coisas come. sólidas. Não, ele nunca se condicionou, ele nunca conseguiu comer. E foi levando dessa forma. E aí ele, na época eu ainda era estudando nutrição, ele foi procurar ajuda de nutricionista. Aí a nutricionista só confirmou o que eu tinha falado. Ele vai ter que refazer uma introdução alimentar. Agora imagina você com, sei lá, 30 anos na cara. Isso foi da minha família. Paladar infantil. Ele tem um paladar infantil. 30 anos na cara, tem que refazer uma introdução alimentar. Você já tem hábitos, você já tem gostos, você já tem... Já sabe o gosto da comida. Você já sabe o que você gosta e você não gosta, você tem que reprovar isso tudo. Porque a infância a gente não lembra, né? A gente não lembra da primeira vez que a gente sentiu o gosto de alguma coisa. E aí seria... Isso impactou diretamente na vida dele. Ele fala hoje em dia que não sei se eu vou, em algum momento, conseguir comer um prato de feijão com arroz. Pra ele isso aí é muito, sabe, irreal. E isso impacta também na saúde, na imunidade. Com certeza, porque hoje em dia ele tem que tomar multivitamínicos, tem que tomar algumas vitaminas. Ele se limita mais, né? Ele acaba que algumas fontes alimentares, ele não... Algumas fontes de vitaminas e minerais, ele não tem. Então, ele precisa recorrer a suplementos. Suplementação, né? Porque muitas vezes, a gente não precisa de suplementos para algumas vitaminas e minerais, tá? Facilmente a gente consome na alimentação, né? Pois é. Ele não, como ele não come certos alimentos que são fontes, ele não tem. Então, isso levou um impacto para a vida dele. Isso aí foi um caso extremo, né? Mas ele pode criar hábitos novos e melhorar essa Ele pode, questão. ele tá melhorando, ele tá trabalhando nisso. É mais difícil, né? É bem difícil, mas foi algo assim, ele hoje em dia, ele aprendeu a comer queijo. Isso há 5 anos atrás, 5 anos não, uns 4 anos atrás, ele conseguiu aprender a comer queijo. Sabe? O dele foi muito extremo e a gente não sabe o que aconteceu. Eu não sei dizer o que aconteceu, né? Que eu acho que tem muitas coisas ali. Mas, né, o caso dele foi extremo, mas eu digo, por mim mesmo, hoje em dia eu não como beterraba. Sabe? A minha irmã também teve isso. Uma vez meu pai falou, ai, come chuchu, você tem que comer chuchu. E aí ela comeu meio que forçada. Hoje em dia ela detesta chuchu, não pode ver chuchu. Eu sou assim com a soja também, que às vezes fazem uns pratos de soja. E aí eu acho a cara linda, o cheiro tá maravilhoso, mas se eu colocar na boca eu já fico... É que vem aquela lembrança Sabe? que tu viveu Sim. também, né? Então acho que tem que ter muito cuidado nesse ponto. Inconsciente, né? Às vezes a gente nem sabe que é por isso, mas remete. A gente até trouxe uma pessoa aqui pra falar. Inclusive foi minha caloura, gente. Gosto muito dela. O nome dela é Júlia Sena. Ela é nutricionista materno-infantil. Graduada lá pela UFV, né? Lá em Minas. E ela fala muito sobre essa questão também da importância da alimentação da mãe, né? Antes, né, de gestar, no caso, e também na parte da lactação e também na introdução alimentar, como que esses hábitos podem influenciar. Então, acho legal a gente ouvir um pouquinho o que ela tem para dizer. Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre os hábitos alimentares nas fases da vida, principalmente na gestação, amamentação e introdução alimentar. Pensando nessa questão da gestação, nós temos que os sabores da dieta da mãe, eles são transmitidos para o líquido amniótico. Então, se as gestantes elas tiverem uma dieta saudável, as crianças terão oportunidades repetidas e variadas de aprender a gostar dos sabores dos alimentos saudáveis.
a gente ainda não pode estabelecer uma relação entre a dieta das mulheres durante a gravidez e a ingestão alimentar geral das crianças. Então, não é o fato isolado de que a mãe comeu tal alimento durante a gestação que a criança vai assumir e vai consumir aquele alimento como um favorito. Nós temos outras questões que vamos abordar mais para frente durante essa nossa conversa. E além disso, esses sabores, eles são transmitidos, né, por meio do líquido amniótico, mas eles não podem ser generalizados para todos os alimentos. Durante a gestação, nós temos alterações dos hormônios das mulheres, que acabam causando vontades e gostos diferentes nas gestantes, os famosos desejos. Além disso, a gente tem a questão fisiológica do primeiro trimestre dos enjoos e náuseas. Então, isso tudo vai interferir na ingestão alimentar da gestante. Claro que a gestante pode ter desejo, comer uma vez ou outra alimentos mais calóricos, doces. O que não pode acontecer é isso virar um hábito e acontecer todos os dias. É aquela frase assim, hoje eu mereço e eu mereço todos os dias. Isso que não pode acontecer. Uma outra coisa que toda gestante escuta é que ela tem que comer por 2, e não existe nada disso. As gestantes, elas devem se alimentar o mais natural possível, variando sempre a alimentação com verduras, frutas, legumes, alimentos integrais, gorduras boas, leguminosas, o famoso descascar mais e desembrulhar menos. Quando a gestante ela tem um hábito alimentar não saudável durante a gestação, com muitos exageros alimentares, um ganho de peso excessivo, há um aumento dos riscos de complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê. Algumas gestantes elas podem desenvolver doenças como diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia. E os riscos para os bebês, eles correspondem principalmente a anomalias congênitas, parto prematuro, mortalidade fetal ao nascer ou bebês macrossômicos, ou seja, que são aqueles bebês muito grandes, com mais de 4 quilos, que correm o risco de desenvolver obesidade, diabetes ou doenças cardíacas, tanto na infância quanto ao longo da vida. Então, os hábitos adotados pelas mulheres durante a gestação, eles contribuirão muito para a saúde dos filhos durante toda a vida. Agora que acabou a gestação, o bebê nasceu, a gente vai falar um pouquinho sobre a nutriz ou a lactente, que é a mulher que amamenta. Então, a adequação da dieta dessa mulher, ela influenciará diretamente no estado nutricional e na sua capacidade de suprir as necessidades da criança, dando a elas melhores condições de desenvolvimento e proteção à saúde, uma vez que o leite materno varia conforme a dieta materna. Então, o que elas ingerem em sua alimentação influencia o sabor do leite materno e, por sua vez, modula a aceitação dos alimentos com sabor semelhantes pelo bebê. Uma mulher que consome muito doce durante a gestação e a amamentação, provavelmente, quando essa criança for apresentada esse sabor, ela vai preferir o doce, porque já está no hábito dela, já está na memória. E aqui eu já adianto falando que para crianças, os doces eles só são recomendados a partir dos 2 anos e com moderação, por causa dessa formação do paladar. Uma alimentação adequada, com variedade dos alimentos e densidade nutritiva, auxilia para que o leite materno ele seja mais nutritivo. Então, tanto a gestante, quanto a lactante, ela deve restringir o consumo de bebidas e alimentos com cafeína, café, refrigerante, chocolate, chá mate. E aqui vale ressaltar também o consumo de bebida alcoólica, que ele deve ser restringido, tanto durante a gestação quanto a amamentação. E além disso, a mãe deve consumir de 3 a 4 litros de água por dia e deve estar em um ambiente tranquilo e acolhedor para favorecer o aleitamento materno. Em relação à introdução alimentar, a gente tem que a orientação é iniciar após os 6 meses, quando o sistema gastrointestinal do bebê já está mais maduro. Essa alimentação ela deve ser variada em cores, temperaturas, consistências, texturas, aromas e sabores. Então, o cuidado com a alimentação do bebê é uma forma de demonstrar proteção e afeto, fazendo com que a criança se sinta segura, amada e valorizada. As experiências do sabor, elas começam durante o desenvolvimento pré-natal, desde quando a gente começou a falar aqui da gestante, da lactante e agora na introdução alimentar.
e consiste em um processo contínuo que dura além da infância. Então, isso molda as preferências diárias da criança para o longo da vida. Os hábitos alimentares nesses primeiros anos de vida, eles contribuem para o desenvolvimento dos hábitos alimentares subsequentes. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso durante todo esse período de formação da criança, de amamentação. A gente tem que favorecer sempre uma alimentação saudável para a gente gerar hábitos alimentares saudáveis. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço muito o convite das meninas e espero que vocês tenham gostado. Ah, é muito legal, né? Saudade de Júlia, por sinal. E o que ela falou, achei muito interessante da questão do líquido amniótico, né? Olha só o quanto influencia a alimentação da mãe. Então, o que ela consome vai pro bebê, ainda ali na barriga. E a mesma coisa o leite, né? Se ela consumir alimentos mais doces, o leite dela vai ser mais doce e a criança vai ter mais... Não que ela não vai consumir outros alimentos, né? Mas ela vai preferir alimentos doces. Então, é super importante... ter uma alimentação adequada e também diversificada, né? Não comer só determinado alimento, para o bebê também poder sentir esses vários sabores e também ter proximidade, né? Com todos os sabores. Então, como que acontece a mudança dessa fase de introdução alimentar para a próxima? E qual que é essa fase? Depois a gente começa a criança, né? A criança, ela passa a ter mais autonomia. Então, a gente também agora, como adulto, já tem memórias, né, de quando a gente é criança. Então, a gente já passa a ter mais essa questão de conseguir escolher mais alimentos. Tudo por influência do que a gente passou na introdução alimentar. A gente passa a escolher, né, o que a gente quer comer. Mas a influência ainda continua sendo muito interna dos pais. Os pais que vão... Eles que compram os alimentos, eles que preparam normalmente, né? Tem alguém preparando a comida pra eles. O responsável, né? Então ainda tem essa influência interna e do que é ofertado pra eles. Se só é ofertado miojo, ele só vai comer miojo. Se é ofertado um prato de salada com carne, arroz e feijão, a chance dele comer isso é muito maior, né? E eu até lembrei de um caso, quando eu tava fazendo meu estágio, eu atendi no postinho. E aí eu peguei um caso de uma criança que foi lá consultar. E a mãe fica junto na consulta, né? Até pra relatar o que acontece na vida dessa criança. E é muito engraçado, né? Porque, gente, criança é sincera. E aí eu falava assim, tá, mas o que você come de manhã? Ah, não, mas eu como isso. Mas aí quando eu vou pra escola, minha mãe compra bolacha recheada e aí eu levo de lanche. Aí a mãe olhava assim, né, tipo, fica quieta. Aí eu, então, mãe, você também que compra bolacha, né? A gente tem que rever isso aí, trazer opções melhores. Ah, e ela compra pirulito também, né? Se eu fizer isso. Então, assim, ele dedurou totalmente o que ela fazia. Então, é um momento da gente trabalhar também na consulta com o familiar para entender que ele tem um papel fundamental. E outra questão, a criança começa a ir pra escolinha. Aí na escolinha, o filhinho, o coleguinha leva uma lancheira com biscoitinho, com docinho, com não sei o que lá. Isso é muito uma frustração, acho que das mães que tomam cuidado com a alimentação do filho, né? Porque fica lá, o filho leva frutinha, leva um sanduíche natural, tudo. Aí chega... Óleo do amigo, ele... Aí óleo do amigo eu tava lá com um bolinho desses industrializados, um clube social e um todinho. Ou um salgadinho e um refrigerante, que é o que a gente vê muito, né? Aí chega a criancinha em casa... Mãe, por que ele tem aquilo e eu não? Exatamente, igual a gente falou outro dia do suco de caixinha. Por que o meu suco é da garrafinha normal e o do fulano é de caixinha? Eu quero de caixinha também. Então, assim, eu acho que tem opções mais saudáveis que a gente pode incluir no dia a dia pra essa criança também não se sentir tão fora do que a gente vive hoje, né? Querendo ou não, a gente... a industrialização ajuda também, gente. A gente não pode ver totalmente como vilão. Mas trazer uma opção pra essa criança se sentir inclusa. Porque isso também tem que tomar um cuidado pra você não criar uma criança, tipo... que não consiga socializar porque ela também não está com algo parecido, né? Então, tem que também ter o meio termo de você consegue hoje em dia, pelo amor de Deus, que a gente mais tem. A gente foi pra Natural Tech recentemente e a quantidade de biscoitinhos saudáveis. Muita opção. Biscoitinhos proteicos. Até bolinhos, né? Bolinhos, sucos. Tudo que você imaginar. Desses todinhos, né? Não é todinho, né? Bebida láctea. Bebidas lácteas, imitando um todinho, saudáveis e proteicos, sabe? Então, hoje em dia, o que mais tem é a opção que segue esse padrão estético de comidas,
mas são saudáveis, né? Às vezes o que mais interessa a criança, na verdade, é os desenhos que tem na caixinha, né? Com certeza. McDonald's, minha gente, a criança vai porque ela quer o brinquedo, ela não vai porque ela quer a comida. Ela vai porque ela quer comer o brinquedo, ela quer o brinquedinho. Então a comida ali vem de sei lá, de brinde, né? A comida que é o brinde, não o brinquedo. Algo que eu vejo muito na internet é falando sobre açúcar pra criança. E eu fico meio perdida com esse tema, sabe? O que vocês acham disso? A Júlia até comentou no áudio, né, gente? Açúcar, evitar ao máximo. Até pelo menos 2 anos. Pelo menos. Então, assim, se conseguir mais que isso, melhor ainda. Mas pelo menos com 2 anos, deve evitar. E é muito importante ler a composição dos ingredientes que estão dos alimentos. Porque muita gente dá, eu não dou açúcar, mas dá um biscoito maisena. Eu não dou açúcar, mas dá um clube social. Eu não dou açúcar, mas eu dou um suco de caixinha. Então, assim, você tem que ler. Não é só o açúcar, não é só você não dar o direto, né? Açúcar de mesa, né, que a gente chama. Os alimentos têm açúcar e a gente também tem que... Não pode ofertar ele, não e deve os nomes, ofertar, né? Tem muito nome escondido de açúcar nos ingredientes. Açúcar invertido, xarope de não sei o que lá. Então, tudo isso tá ali pra tentar... Até os 2 anos, eu acho que deve ser evitado ao máximo os industrializados, né? Ainda que sejam os do bem, mas... A gente consegue ofertar para uma criança até 2 anos alimentos saudáveis, né, naturais. E assim a gente vê a importância do Nutri também nisso, né? No acompanhamento da criança e do pai. Porque as orientações são muito importantes. Acaba que as pessoas ficam perdidas, né? Tem muita informação. Até no meio fit, às vezes tem os falsos fits, que tem esses açúcares. Materno infantil é uma área muito nova. É muito, muito nova. É bem recente. Acho que ficou famosa, assim, mais, né? As pessoas falando mais sobre isso. Acho que de uns 5, 6 anos pra cá, ou mais. 10 anos pra cá. Acho que uns 10, 10. né? Então é muito, muito recente, gente. Não tem... as pessoas ainda acham que é besteira. O que a criança não precisa disso. Minha avó fez assim e ela tá viva até hoje. Eu fiz assim e tô viva até hoje. Clássico. E uma coisa muito importante que eu esqueci. Muita gente costuma fazer papinha, misturar tudo. Gente, não misturem tudo. Imagina, e não liquidifica, né? Você não pode o que a criança vai sentir o gosto de misturar o arroz, feijão, a carne e o legume tudo misturado? Sentir o gosto de uma coisa única. A gente não gosta, às vezes, de misturar tudo, porque gosta de sentir os sabores e tal. Exatamente. Então, deixar separadinho. Cada alimento tem um sabor, tem uma textura. E qual que seria a próxima fase depois da criança? A fase da rebeldia, né? Adolescente. Que aí tudo que a gente conversou até agora, imagina, vira de cabeça pra baixo, né? Mudança de corpo, mudança de cabeça. Hormônios, né? Questão hormonal. Enfim, a rebeldia, né? Amigos, eu acho que os amigos influenciam também muito. A influência passa a ser externa, né? Sim. Uma coisa também muito, acho que é pertinente dessas 2 fases. Que a mídia passa a ter uma influência absurda, né? Que eu até falou dali da embalagenzinha e tal. A mídia passa a ter, assim, ser... Sim. O primeiro, os pais segundos. E hoje em dia as crianças estão pegando o celular mais cedo, vendo mais coisas na internet, né? Vai sair uma lei, né? Que antigamente você podia fazer todo tipo de propaganda e eles faziam as propagandas muito apelativas pra criança. Que ele compre batom. Não sei se vocês né? já viram. Hoje em dia, acho que foi 2018. Até os brinquedos que acompanhavam os lanches, eu acho que hoje em dia não pode mais, né? O brinquedo ainda pode, mas não pode fazer propaganda... vinculando a desenhos e tentando convencer a criança. Não é direcionado pra criança. E nos adolescentes, o que influenciam além dos amigos? Eles passam a ter o mínimo de independência. Opinião própria. Eles passam a ter... Então, um adolescente já consegue fazer sua comida. Um adolescente já sai pra comer. Um adolescente já sai com os amigos. A opinião dos amigos virou... topo, assim. Tanto que a família fica de lado, né? E eles acham que eles são os donos da razão. Que eles estão fazendo. Todo mundo já passou por isso. Sim. Todo mundo no colégio tinha aula à tarde, e aí todos os amigos vão pra McDonald's. Eu nem queria comer McDonald's, mas tá todo mundo indo. Vai. Sim. Você vai também. E é uma fase que eles são muito influenciáveis, né? Então, influenciáveis e também querem ser donos de si. Vão atrás, com certeza. E também e acha que tem mais liberdade também, né? Porque ficam mais tempo fora de casa, os pais já não conseguem controlar tanto, né? Então tem mais autonomia pra decidir.
E começa mais comparações, né? Que o corpo começa a mudar. Já começa a mudar. Então você já muda, às vezes, a fase, como a gente falou no podcast passado, né? A fase que mais aparece transtornos alimentares, então já muda hábitos alimentares de novo. Então, acho que o maior desafio é construir o hábito na introdução alimentar, na infância. E manter o mínimo na adolescência. Porque a gente sabe que vai ter uma grande mudança, mas tentar manter aquela base, sabe? Saudável. Não dá pra generalizar. Eu acho que tem adolescentes que mantém a alimentação normal. Agora, algumas coisas mudam, né? São acrescentadas na rotina. Então, eu acho que é uma fase que a gente tem que tentar trabalhar, entender o que eles estão passando também, né? Pra fazer parte também do momento. Pra adolescente não é só passar um planejamento alimentar e achar que vai estar tudo bem, entendeu? Adolescente questionador. Eles são exigentes. Eles são exigentes, eles são rebeldes, eles não vão fazer porque você tá pedindo pra ele fazer, entendeu? Eu trabalho muito com adolescentes, atletas, e não é assim tão fácil de lidar. Eu falo que é muito mais fácil fazer uma consulta com um adulto do que com um adolescente, porque adolescente, ele não vai fazer o que você pedir. Você tem que, às vezes, falar o oposto pra ver se ele faz o que você pediu, entendeu? Porque a rebeldia tá ali firme e forte. E aí depois a gente entra na fase do adulto, né? Isso. Como que essas mudanças vão ocorrer pra fase adulta, sabe? Adulto é dono de si e ele... Escolhas. E é sobre escolhas, entendeu? Ele vai ter o poder de ser responsável por escolher seguir uma vida. Aqui a gente tá falando de saudável, da vida saudável, hábitos saudáveis, tá? Mas isso é sobre tudo. Ele que vai poder escolher se ele quer seguir uma vida mais saudável, ter hábitos saudáveis, ou ele vai E assim, escolher uma vida não saudável. a escolha é dele. Então, pode ter influência de tudo que a gente já falou. Da mídia, da cultura, da família, de tudo. Mas, a partir desse momento, ele tem o poder de escolha. Ele decide por ele. Então, eu decidi que vou fazer academia, é a tua decisão. É a decisão dele. Ele não tem pai, mãe, filho, periquito, papagaio pra falar uma coisa. Eu acho que uma influência muito forte que aparece na vida adulta é trabalho. Trabalho é o que a gente passa mais da metade do nosso, quase a metade do nosso dia trabalhando, indo pro trabalho, pessoas do trabalho, para que eu convivo mais com vocês do que na minha própria casa. Porque, então, a correria começa, a vida muda, às vezes você muda de trabalho, você muda de setor, você muda de horário. E tudo isso, você vai tendo que fazer as melhores escolhas possíveis dentro da sua realidade. Mas que é um desafio. É o maior desafio da vida adulta, é a correria por causa do trabalho, né? É importante não colocar desculpas e empecilhos, né? Tentar se esforçar pra manter essas escolhas. Desculpa, acho que faz parte da vida de todo mundo, né, gente? E botar empecilhos também. Autossabotagem é natural do ser humano, gente. Todo mundo É natural. se Acho que todo mundo já falou, não, mas eu começo na segunda. Quem nunca falou isso, né? E... Eu acho que a vida saudável, né? A gente não deveria... não deveria ser uma escolha. Deveria ser algo natural da gente, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar ao máximo e se obrigando a manter a vida mais saudável dentro do que a gente pode. E vida saudável, as pessoas acham que é só quando você vai pra academia todos os dias, que você come todos os dias, que você come salada todos os dias. E, gente, é só você adicionar uns hábitos. Você não consegue todos os dias na semana pra academia, vai 2 vezes, vai 3 vezes. É melhor do que nada. Sim. Não consigo fazer salada todos os dias por semana. Come 2 vezes, come 3 vezes, come um legumes no jantar, come uma sopa, sabe? Seria perfeito se fosse diariamente. Mas muitas vezes a gente não consegue. Tem que ver o que é possível também. É bem difícil todos os dias. É impossível, brincadeira. Assim, colocar metas, né? Vou tomar 3 litros de água por dia. Isso são coisas que a gente tem que... E a gente, assim, gente, é uma coisa que a gente tem que fazer. Não é uma opção, né? É uma obrigatoriedade, digamos. Tá me fugindo a palavra certa, entendeu? Pois é. Tá me fugindo a palavra certa, não é uma obrigação, é um... Sei lá, dever? Entendeu? A vida saudável deveria ser algo natural da gente. A gente ter hábitos saudáveis deveria ser algo que a gente deveria ter por vida. E eu acho muito engraçado isso de hábitos saudáveis e tal. Que muita gente diz que não consegue, né? Eu não consigo. As desculpas. As desculpas existem. E todo mundo tem desculpas. E aí quando eu atendo muito atleta,
E atletas amadores, principalmente, eu não falo dos profissionais. Atletas amadores são, assim, eu tiro o chapéu, sabe? Eu tava conversando um dia com um outro Nutri também, que ele ele também atende atletas amadores, e eu tiro o chapéu, porque eles conseguem manter vida, correria, loucura, trabalho, e conseguem manter hábitos saudáveis. Então, não é que você não consiga, entendeu? Todo mundo consegue. Se essas pessoas conseguem, elas criaram um hábito. E não foi do dia pra noite, entendeu? Foi construído. Mas eles conseguem mais eles seguir essa rotina e encaixar, entendeu? E aí, pra isso, eu trouxe até uma atleta minha, Eduarda Dias, que ela se viu num momento da vida dela que ela tava sedentária, no meio da pandemia, e aí ela começou a correr. E hoje em dia ela é corredora, ela fez a primeira meia maratona dela. E eu trouxe ela pra contar um pouquinho o relato pra gente, que eu achei bem interessante essa criação dos hábitos. Oi, meu nome é Eduarda e vim compartilhar um pouquinho com vocês como começou a minha paixão por praticar exercício físico. Eu era uma pessoa totalmente sedentária, né? E isso desencadeava em uma péssima alimentação, uma péssima qualidade de sono, um desânimo para fazer as coisas, para realizar as atividades. E tudo isso fez eu buscar alguma coisa para ter uma mudança, né? Porque eu acredito muito que tudo começa com a decisão de mudar. E aí decidi que queria mudar. E em 2019 eu entrei no bootcamp porque eu não curtia musculação. E aquilo foi me envolvendo, né? Eu comecei primeiro no período da noite, minha alimentação ainda não era tão boa. E aí depois comecei a fazer o bootcamp no período da manhã, porque comecei a ver que eu fazendo de manhã, o meu dia rendia mais. E aí, aos poucos, fui melhorando a minha alimentação, busquei uma nutricionista. Mas aí, na pandemia, né, em 2020, quando estava todo mundo em casa, o bootcamp fechou. E agora? O que é que eu vou fazer? A minha mãe é maratonista e eu fiz, mãe, me ensina a correr. E aí a gente começou a correr juntos. E aí começou a minha paixão pela corrida, né? Eu digo que a corrida é o esporte em que eu me sinto viva. Na corrida eu consigo me conectar mais comigo mesma, eu consigo ser mais grata por estar viva, por ter saúde. E recentemente eu fiz a minha primeira meia maratona junto com a minha mãe. Foi muito especial viver isso junto com a minha mãe, né? Eu tenho um Instagram também, que é o Me Sinto Viva, que lá eu comecei a compartilhar, né, o processo para me preparar para uma meia maratona, que não é nem um pouco fácil, mas é muito prazeroso. E hoje em dia eu não me vejo longe do esporte, hoje em dia eu não me vejo longe de ter uma rotina, sabe? Para mim, me faz bem, assim, acordar cedo, me alimentar bem, é uma forma de eu estar nutrindo o meu corpo. E eu acho que quando a gente muda um pouco essa forma da gente enxergar mesmo, né? O praticar exercício, não enxergar como uma punição, mas sim como uma forma da gente cuidar da gente, né? Enxergar o alimento como uma forma de nutrir o nosso corpo. Quando a gente muda essa perspectiva, as coisas fluem de uma forma mais leve, sabe? E tem sido delicioso ver as transformações que a corrida, a atividade física e a alimentação têm feito na minha vida. Foi muito gratificante. Eu falo, obrigada. Levei a palavra, comprometimento. É isso. Compromisso, entendeu? Não é uma obrigação, é um compromisso que você assume consigo mesmo, né? Consigo. Isso, tá certo. É redundante? Consigo mesmo? Provavelmente, mas tudo bem. Pro teu bem-estar, entendeu? Pro teu dia a dia. Eu acompanho o Duda. Obrigada, Duda, aí pela ajuda e pelo teu relato, né? Eu acompanho o Duda desde 2020. A gente fazia academia juntas. E foi muito bonito de ver a transformação dela aos pouquinhos, assim, sabe? E eu vi assim, ela decidiu fazer a corrida. E ela acordava de 4 horas da manhã. Era 4 vezes na semana. Ela acordava 4 horas da manhã. Meu Deus. Toda vez. Ia correr. E aí, algo muito legal que ela fez foi que ela começou a postar. E ela começou a motivar outras pessoas. Então, ela se viu num momento que aquele hábito que ela criou, aquele hábito que ela, às vezes ela brinca comigo, eu fui na força do ódio, sabe? Mas eu fui. E depois foi gratificante, sabe? E aí ela começou a compartilhar o Instagram dela, ela fez um Instagram pra isso, Sinto Viva. Ela e a mãe dela, e começaram a postar sobre essa rotina que elas criaram. Nossa, e ainda puxou a mãe dela pro... A mãe dela que puxou ela. A mãe dela é, enfim, maravilhosa também, Nádia. Tá, acompanha as duas. E a mãe dela é corredora maratonista. Já fez, enfim, não sei quantas mil maratonas.
E também foi que criou esse hábito, assim, sabe? E elas falam, você não vai acordar. Ela me fala, eu não consigo. Tem dias que eu falo assim, eu não vou, sabe? E aí ela se vê numa situação, pô, eu tenho que ir, porque me faz bem. Eu preciso, né? Faz bem. É um comprometimento. E assim, eu acho que é um compromisso que tu assume e é igual tu vir trabalhar, gente. Tu tem que bater o ponto, entendeu? Tu tem que estar presente, tu tem que fazer o teu trabalho. É a mesma coisa com E o dia a dia. Duda, ela é muito legal que ela, assim, ela trabalha muito bem com metas. Então, ela fez a meia maratona no Rio de Janeiro agora. Então, foi a meta dela. A gente botou essa meta, Duda, vamos lá, a gente vai conseguir. E ela acordava de 4 horas da manhã, ela acordava às vezes reclamando, ela postava histórias, minha gente, eu não aguento mais, eu vou, porque é algo que me faz bem. Isso é a vida real também, né? Mostrar que nem tudo... E ela falava comigo muito assim, Nanda, hoje eu não tô... Não é meu dia, mas eu tô indo... Porque eu sei que isso vai me fazer bem, isso é minha saúde. Isso vai me dar longevidade, isso vai me dar um envelhecimento saudável. Isso me proporciona, ela disse que a corrida mudou a vida dela, ela fala isso. Isso me proporciona uma felicidade, um bem-estar e um momento dela ter com a mãe dela, um momento muito especial que ela tem junto com a mãe, né? Então, assim, atletas amadores conseguem. Então, às vezes é parar de botar empecilhos. E, desculpa, assim, é uma frase bem clichê, mas é fazer o que tem que ser feito, entendeu? Criar vergonha na cara. Criar vergonha na cara e não é legal às vezes, não vai ser fácil. Você vai na força do ódio, mas você tem que ir, porque é sua saúde, é seu bem-estar, é prazer, é vida, enfim. Saúde, um hábito saudável, isso é tudo na vida. É isso mesmo. É sobre E vocês, Nutris, quando vão elaborar um plano alimentar, vocês levam em conta essa rotina da pessoa? Acho que se a gente não levasse, eu não estaria na profissão que eu tô hoje, sabe? E eu acho muito... Eu tô aqui tagarela hoje, né? Mas tudo bem. À vontade. Estamos aqui pra isso. Eu acho que como a gente vive essa rotina corrida, a gente pode dizer com propriedade que, assim, não é fácil, sabe? E eu acho que transparecer isso pro nosso paciente e mostrar a vida real e dizer que tá tudo bem, às vezes, se não ter ânimo, disposição, enfim, ter preguiça, tá afim de comer fora, é normal, sabe? E a gente precisa se adaptar à rotina deles. E eu acho que, assim, se a gente não levar a rotina do paciente em conta, não vai dar certo. Não. Já tá certo que não vai dar certo. Esse é o negócio. E eu acho que o que às vezes causa um pouco de empecilho é o preço também, a economia. Eu acho que a gente entramos chega num ponto muito chave aqui do que a gente tá vivendo hoje em dia no Brasil, né? A gente, todo mundo vai no mercado e tem ideia do preço que tá as coisas, né? E isso a gente sabe o quanto também influencia no consumo, né, das pessoas. Não adianta a gente fazer uma dieta, um plano alimentar para um paciente que tenha uma classe social média, vamos colocar. E a gente querer colocar um monte de coisa cara, suplementação. Pô, gente, a gente tem alimentos muito ricos, assim, hoje em dia. O cranberry, por exemplo, é um alimento super rico, maravilhoso. Mas quem é que vai ficar comprando cranberry todos os dias pra comer todos os dias numa dieta? Exatamente. Sabe? Se a gente não levar em consideração isso, a gente tá... A renda é a primeira coisa, eu acho que a gente leva em consideração. A gente tá negligenciando o princípio básico da nutrição, que é a individualidade, entendeu? E a gente entrou num ciclo eterno de trabalhar mais para conseguir maior poder aquisitivo, para conseguir suprir o valor que teve um aumento, né, nos valores dos alimentos. E é isso, a gente não consegue ter uma rotina mais tão saudável, né, de treino, o que resulta em trabalhar mais para conseguir mais, e a gente tá nesse ciclo eterno, sabe? Eu acho até que isso entra numa questão, Fê, que até eu vi uma reportagem essa semana, gente. Tava assistindo o jornal pela manhã. Primeira vez que eu assisto o jornal na semana, parece que foi, assim, o destino, né? Mas tava passando uma reportagem falando que a cesta básica de Florianópolis, tô usando como exemplo aqui, porque a gente, né, tá em São José, que é aqui da região metropolitana, e a cesta básica de Florianópolis é a segunda mais cara do Brasil. Ela só fica atrás de São Paulo, que a gente sabe que tudo em São Paulo é mais caro, né? E isso é gritante. Uma cesta básica tá custando
Se não me falha a memória, 753 e alguma coisa. Tá, 753 reais. O salário mínimo consegue, né? Aí você pensa, o quanto tá o salário mínimo? 1.200? 1.200 e pouquinho? Ela compromete 60 e poucos % da renda E ainda pra tem comprar a aluguel. cesta básica. Tem tudo, né? Tem tudo. Não, e uma cesta básica, gente, não tem tudo que a pessoa precisa. Não tem carne, né? Não tem, Tem, né? no máximo, uma lata. Arroz, feijão, óleo, uma farinha. Então, assim, olha o absurdo que a gente tá vivendo também. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a Marília Santana, né? Ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é mestre em saúde pública pela Fiocruz, também de Pernambuco. E ela está atualmente fazendo o doutorado dela também em nutrição e saúde pública lá na UFPE. E eu trouxe ela um pouquinho pra gente conversar, para ela trazer uma temática muito importante hoje em dia sobre o que a gente tá vivendo, como é que tá o Brasil, né, hoje em dia, com essa questão. Tem um quadro que você tinha comentado no programa? Ela é do programa Mãe Coruja de Pernambuco também, que é Legal. que é da parte de saúde pública, né, também. Ela é bem ativa nessa área, então vamos ouvir um pouquinho sobre o relato dela. Olá, agradeço muito o convite para conversar com vocês hoje sobre esse tema que é um tema muito difícil, que é a análise, a gente analisar um pouquinho esse panorama de insegurança alimentar e nutricional que a gente vem vivenciando, a gente vem verificando na população brasileira como um todo, né? E aí, para a gente poder discutir isso, a gente tem que analisar também um perfil, né, a situação macroeconômica e social do Brasil, né? A saúde pública ela vai estar muito relacionada com os quadros e as dinâmicas sociais e econômicas que a gente vivencia. Então, a gente vem acompanhando no Brasil, né? A gente vem vivendo no Brasil há alguns anos já uma crise política e econômica que já vinha afligindo a população, que já vinha levando a níveis elevados de desemprego e, consequentemente, de piora das condições de vida da população. Esse quadro ele foi muito agravado pela crise sanitária que surgiu decorrente da pandemia de Covid-19, né? Que acabou por eliminar vários postos de trabalho, que acabou por aumentar de forma absurda o desemprego em todo o país, né? Que acabou ceifando várias vidas, que acabou desestruturando várias famílias e que também gerou um aumento na inflação e especialmente, se a gente for verificar, a gente teve um aumento muito grande na inflação dos alimentos, né? A gente tem alimentos que nesse período a gente aumentou muito os valores e que tornaram-se inacessíveis, especialmente para a população de mais baixo extrato social. E aí esse quadro social e econômico, ele vai impactar diretamente na situação de segurança alimentar e nutricional, estabelecendo, na verdade, um quadro e um quantitativo muito grande de pessoas vivendo em insegurança alimentar e nutricional. E aí, para a gente falar rapidamente sobre isso, é importante a gente também relembrar esse conceito de segurança alimentar e nutricional, que é um conceito muito amplo. É um conceito que foi cunhado aqui no Brasil numa perspectiva de análise bastante ampliada, né, em que a gente vai pensar desde o acesso, né, o acesso regular da população a alimentos, né, em dois âmbitos, de qualidade, e aí a gente, enquanto trabalhadores da área da alimentação, da nutrição, né, a gente tem que pensar muito nisso, alimentos de qualidade nutricional adequada, mas também alimentos em quantidade suficiente. Então, a gente vai analisar, a segurança alimentar e nutricional, ela vai analisar esses dois perfis. Essa população, ela está tendo acesso a alimentos em quantidade adequada para as suas necessidades de aporte calórico, de nutricionais, mas também a gente vai olhar a qualidade nutricional dos alimentos que estão sendo acessados, já que a gente vem vivenciando uma transição alimentar e nutricional em que a gente teve uma mudança no custo dos alimentos, e os alimentos ultraprocessados eles vêm sendo cada vez mais acessíveis e cada vez mais consumidos, inclusive pela população de mais baixa renda, tornando, inclusive, fazendo uma inversão
com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis nessa população especialmente. E aí esse conceito de segurança alimentar e nutricional, ele vai olhar exatamente para isso, ele vai olhar para o acesso de alimentos, né, em quantidade e em qualidade suficiente, e falar que esse acesso ele tem que ser regular. E que, para acessar alimentos, se eu preciso, né, deixar de acessar outros bens necessários para a minha vida, né, para a minha sobrevivência, por exemplo, se eu deixo de utilizar um transporte público, né, de pegar um ônibus para poder custear a alimentação, eu já tenho um impacto na minha segurança alimentar e nutricional. Então, dito isso, a gente vai utilizar uma escala para a gente graduar o nível de segurança ou de insegurança alimentar e nutricional. E essa escala vai falar desde a pessoa, né, ou a família que precisou piorar a qualidade da alimentação, e aí falar nutricionalmente, né, piorar a qualidade da alimentação, substituindo alimentos de melhor nível, de melhor qualidade nutricional por outros de pior qualidade nutricional, mas mais acessíveis, até pessoas que passaram a restringir as alimentações, né, reduzir a quantidade de alimento consumido ou reduzir a quantidade de refeições que foram realizadas, né? Eu não faço o café da manhã, só faço o almoço ou o jantar, ou eu só faço o café da manhã e o jantar, não faço o almoço, para que eu possa caber no tanto de alimento que eu posso comprar para minha família, até o nível mais grave de insegurança alimentar e nutricional, que é a fome propriamente dita. E aí, durante a pandemia, né, lá em 2020, a gente teve a realização de um relatório, né, de uma pesquisa, o Vigisan, que já verificou que 19 milhões, à época, de brasileiros conviviam com a fome, né? Então, estavam no estágio mais grave de insegurança alimentar e nutricional. Esse relatório ele foi refeito agora em 2022, foi lançado agora, e ele verificou que, no momento, né, este ano, com o agravamento da situação, né, política, social, econômica que a gente vivencia, a gente tem o estabelecimento de 33 milhões de brasileiros vivenciando a fome e que esse quadro ele vai sendo agravado dia após dia. Além desses, a gente tem 125 milhões de brasileiros, né, vivendo algum grau de insegurança alimentar e nutricional. Então, pensem que a gente vai ter desde a pessoa que piorou a qualidade nutricional da alimentação, né, piorou a qualidade dos alimentos, até aquelas que tiveram que restringir refeições para poder se alimentar. E aí isso fala, e aí lógico, a gente também vai pensar que existem estratos sociais que vão ser mais agravados, né? Desde de regionalização, as situações elas são mais graves no norte e no nordeste do Brasil, né? Como também estratos sociais, a situação alimentar e nutricional ela vai ser mais grave em famílias chefiadas por mulheres ou famílias chefiadas por pessoas de cor preta ou parda. Então, a gente também tem esse estrato social que vai ser ainda mais, e que esse quadro de insegurança alimentar e nutricional ela vai ser ainda mais agravado. E aí, a gente tem como consequência, né, numa análise enquanto nutricionista, né, que está trabalhando com insegurança alimentar e nutricional, a gente tem como uma consequência direta a restrição, a precarização das condições alimentares da população, né? Então, essa mesma pesquisa, ela mostra que cerca de 15% da população, ela não consumia o café da manhã, 10% não almoçavam, quase 20% não jantava, e que, dentre esses que viviam em situação de insegurança alimentar e nutricional, a gente tem um quantitativo muito grande, né? 70% dessas pessoas, elas não consumiam carne há 3 meses, né? Produtos que a gente sabe que tem um aporte nutricional muito importante, porque são fontes proteicas importantes, e aí a gente pensar que essa família, ela pode ser uma família que seja composta por crianças e adolescentes que tem uma requisição, que tem uma necessidade energética, uma necessidade nutricional elevada, a gente vai ter um impacto muito grande no crescimento e no desenvolvimento dessas crianças. De forma muito semelhante, cerca de 60% dessas famílias não consumiam há cerca de 3 meses, né? Não compravam há cerca de 3 meses vegetais e frutas. E aí a gente vai ter, enquanto nutricionista, né, que trabalha dentro da saúde pública, a gente vai ter que lançar mão de estratégias, de políticas públicas para atender
em dois sentidos, né? A curto prazo, para que eu possa matar a fome, né? Numa expressão muito popular dessas pessoas, desses cerca de 33 milhões de brasileiros que estão passando fome. Então, eu tenho que lançar mão de políticas públicas que sejam emergenciais, que garantam transferência de renda, acesso ao alimento. E eu tenho que lançar mão e eu tenho que analisar a longo prazo as consequências dessa situação. Eu vou ter um impacto, com certeza, no desenvolvimento, no crescimento e no desenvolvimento de crianças, né? Essas crianças que vivenciam esses quadros agudos e possivelmente crônicos de desnutrição, de carência alimentar, e eu preciso lançar mão de estratégias que possam reduzir o impacto disso na vida dessas pessoas e, consequentemente, também o impacto que isso vai ter na produtividade da sociedade brasileira, né? E também, devido à piora da qualidade da alimentação da população, eu preciso pensar que, cursando junto com essas doenças carenciais, possivelmente eu vou ter um aumento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Se eu tenho uma população que cada vez mais consome alimentos ultraprocessados, né? Apesar delas terem uma carência de nutrientes, elas também estão sujeitas a um risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Então, infelizmente, a gente tem um panorama com relação à alimentação e à nutrição no Brasil, que é um panorama que requer muita atenção, né? E que requer um olhar muito cuidadoso da nossa categoria, né? Do nutricionista, especialmente o nutricionista que trabalha com política pública, com saúde pública dentro do Brasil. E a gente tem também algumas políticas públicas que são muito importantes para que a gente possa fazer o resgate, para que a gente possa melhorar a situação de segurança alimentar e nutricional. Então, a Política Nacional de Alimentação Escolar, né, conhecida popularmente como merenda escolar, é uma política pública extremamente fundamental para que eu possa, desde gerar hábitos alimentares mais saudáveis na minha população, quanto garantir o acesso a alimentos mais saudáveis às crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar. Além disso, a gente tem que analisar a política econômica para que a gente possa garantir um acesso a um alimento de melhor qualidade para as populações, inclusive de baixa renda, né? A gente tem que utilizar, lançar mão dentro dos espaços públicos de equipamentos e ferramentas que a gente já disponibiliza, né? Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, o Guia Alimentar para a População Menor de 2 anos, são duas ferramentas extremamente importantes e disponíveis para o uso do nutricionista e também de outros profissionais que trabalham na atenção primária à saúde, trabalham com a população de mais baixa renda, para que a gente possa orientar, né, para que a gente possa fazer uso de educação alimentar e nutricional, para que essas pessoas sejam melhor orientadas e possam entender as suas escolhas alimentares de forma mais adequada, né, fazê-las de forma mais adequada. E aí eu queria agradecer demais, foi um prazer conversar com vocês hoje, espero que eu tenha enchido os olhos de alguns estudantes de nutrição, de alguns nutricionistas, para a gente pensar um pouco nessa situação que é desafiadora novamente, que é muito difícil, mas que a gente precisa, e aí enquanto categoria profissional, assumir a responsabilidade que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, para que a gente possa propagar uma qualidade de vida melhor para as nossas famílias, para a sociedade brasileira de uma forma geral, né? Para que o acesso à alimentação adequada ele seja garantido, independente do extrato social das pessoas, né? Dos brasileiros, para que a gente consiga garantir uma oferta de alimentação de qualidade, de verdade para a população. Muito massa, né, o que ela falou. Muito legal. E bem lembrado, ela citou o Guia Alimentar, que eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é única, né, tanto para crianças quanto para população brasileira, no geral, adultos. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é um dado, assim, que eu fiquei chocada. Pra pagar... Pra pagar a cesta básica, hoje em dia, teria que trabalhar 136 horas pra pagar uma cesta básica. Então, assim, só joguei o dado e saí correndo. Joguei e saí correndo. E alguns alimentos também a gente sabe que tiveram mais aumento hoje em dia. Eu acho que o leite é o que tá chocando todo mundo agora, né? Antes era a carne não que... Sabe o que aumentou muito também? Vegetais e frutas. Verdade. O pepino, assim, dando um exemplo, foi um dos alimentos que mais aumentaram em 2022.
ficou atrás do leite e mais alguma coisa das carnes, eu acho. Meu, pepino. Hoje em dia eu não sei quanto é. Tá, mas antigamente era muito barato. E hoje eu parei de comprar. R$7 o quilo já dá aqui. R$7, porque tu compra o pepino. Japonês. Mas o leite eu acho que é o mais gritante agora, que leite, carne, né? teve Leite, um carne. aumento de quase 30%, né? E que eu tava lendo também, manteiga, claro, gente, tudo que é derivado de leite vai estar mais caro, né? Manteiga, queijo, creme de leite, leite condensado. A banana também aumentou bastante. Que E a como gente são viu. produtos base, tudo que tem eles vão aumentar, né? Então, tipo, sei lá, um bolo da padariazinha de um bairro agora tá mais caro porque tá... Matéria-prima tá cara. Tá mais caro, tá mais caro. Uma coisa que eu achei muito interessante também foi da questão da insegurança alimentar. Que muita gente acha que insegurança alimentar é só a pessoa que tá em vulnerabilidade e tal, mas não. Hoje em dia a gente se vê numa situação que acho que quase a população, mais da metade da população está em insegurança alimentar. E como ela falou no áudio, né? A segurança alimentar é você ter quantidade adequada, qualidade e uma alimentação também segura. Então, quando a gente deixa de comprar uma carne bovina porque tá caro, a gente já tá em um grau de insegurança alimentar. Ou quando você passa a deixar de consumir algum tipo de fruta, também é uma insegurança alimentar. E, assim, um dado muito preocupante, tá, gente? Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome. Em 2018, ele voltou. Então, pelo que eu tava lendo, 33 bilhões de brasileiros estavam em situação de fome. Isso é assustador, né? É assustador. E não é insegurança, é fome, gente. É não fome, é não ter o que comer. Porque né? Segurança é amplo, tanto de qualidade, quantidade e tudo isso, né? E tem uns dados que eu tava lendo que as pessoas agora... Antes, não era financeiramente... Se fosse na ponta do lápis, comprar um produto industrializado não era financeiramente mais barato, sabe? Era o mesmo valor de um produto mais saudável, de um produto natural. Hoje em dia a gente vê isso numa situação que fruta e verdura tá absurdamente mais caro do que um miojo, do que um salgadinho, do que um... Começa a baratear o custo Então, dos industrializados. O que você percebe hoje em dia é que dentro dos supermercados a procura por industrializados, por embutidos, tá muito maior e a de frutas, verduras está cada vez menor. Do feijão, gente. E eu acho que isso Feijão também, tá assustador. as famílias com uma renda mais baixa, elas começam a procurar mais esses produtos, porque, primeiro, a durabilidade é melhor. E, segundo, é mais barato. Então, é o que elas conseguem comprar com aquilo que elas têm. E eu acho que nesse sentido que a gente tem que, como nutricionista também, tentar auxiliar essas pessoas, né? As opções, as escolhas. Às vezes a pessoa não tem escolha. Sim. Então é muito triste tu atender, às vezes, num postinho e atender alguém que não tem condições de comprar. E não adianta você falar pra comprar arroz, feijão, uma carne, porque a pessoa não vai ter condição de fazer isso, né? Não tem, porque às vezes mora numa casa com 6, 7 pessoas. E aí, 1 quilo de feijão hoje em dia, que eu não compro feijão, mas hoje em dia tá quanto, assim? 8. 8, 9. Bem, 1 quilo de arroz. Ali tá uns 4. 4 a 5, né? Aqui no supermercado, quando eu estava 4,60, coisa assim. E Então, sabendo assim, disso, como que a nutrição pode ajudar, né? É importante que o nutricionista ajude as pessoas e oriente também. a gente tem que orientar as melhores escolhas dentro do que tá dentro da realidade daquela pessoa. Se aquela pessoa só consegue comprar arroz e feijão, eu não vou falar para ela comprar farofa, farinha, no caso, sabe? Esse é um exemplo bem... A mesma coisa né? com os produtos mais caros. A gente tem que tentar achar algum substituto, né? Então, se a carne tá cara, tentar comer ovo. Pior que o ovo aumentou, o frango aumentou, tudo aumentou, né? A gente tá numa situação que, às vezes, eu confesso que eu admiro bastante quem trabalha na saúde pública, na atenção básica, porque eu, quando eu fiz o estágio assim, em saúde pública, eu vi numa situação que eu chegava em casa e eu sentava assim, olhar pra parede. O que eu posso fazer, sabe? Sim. A gente tá num caos. Sim. E às vezes, não sei, assim, sabe? Como a gente pode ajudar. O que a gente consegue fazer dentro das opções que aquela pessoa tenha, dar as melhores opções, sugerir as melhores opções. Se aquela pessoa tem condição para comprar
uma porção de, sei lá, cereais. Indicar o arroz, um arroz integral, você vai conseguir, ao invés de um macarrão, sei lá. Dando um exemplo bem, sem especificidade, também não condenando nenhum alimento, tá? Mas só falando que dentro das opções que aquela pessoa tem, a gente consegue tentar ajudar, né? Mas que é uma situação que a gente bem difícil. Muito difícil, é muito difícil. E é chocante e deprimente, né? Digamos assim, que a gente pode dizer. E tem alguma iniciativa que possa ajudar essas pessoas? Eu acho que tem, né? A gente também, como pessoas, assim, no geral, a gente pode ver quem tá próximo a gente, né? Tem muita campanha de arrecadação de alimentos, que eu acho que também é importante. Mas A Marília, né, falou algumas que também... iniciativas que também tem. Isso, a gente sabe que tem algumas iniciativas do governo também, né, que auxiliam essas mães solo, por exemplo, famílias de baixa renda. E eu achei uma ótima... como é que eu ia falar, gente? Alternativa? Não alternativa. Qual que é a palavra? Iniciativa. Uma ótima iniciativa que eu até vi aqui em Floripa, que eles, no mês passado, eles inauguraram um restaurante popular no centro da cidade. E o restaurante oferece 3 refeições por dia, então café da manhã, almoço e janta. E qualquer pessoa pode ir lá e almoçar, né, fazer a sua refeição, mas principalmente para as pessoas de baixa renda que são cadastradas no CadÚnico, que é um cadastro do governo, elas podem se alimentar de graça. Então, não pagam nada e tem uma alimentação de qualidade, com salada, né? Uma refeição completa e 3 refeições no dia. Então, assim, pelo menos para essas pessoas, 3 refeições são garantidas, porque algumas pessoas chegam a fazer uma refeição no dia. Isso já ajuda muito, né? Isso. E até para não só quem é cadastrado no CadÚnico, mas para uma pessoa... do dia a dia, quer ir lá almoçar, o valor também é bem simbólico, é R$6, então acho que é um preço super justo para um almoço de qualidade, né, que é oferecido. Acho que são alternativas que os municípios também podem buscar, não só o governo federal, né, que pode ajudar também nessa situação. E ainda bem que a gente também tem hoje em dia, né, grupos, assim, sociais, digamos, né, lá em Recife, eu sou de Recife, né, lá em Recife a gente tinha que ele levava comida para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, situação de rua. E durante a pandemia eles estavam, que deu o lockdown, que várias políticas foram suspensas, as pessoas pararam de ajudar as pessoas que estavam em situação de rua, e eles continuaram e foram levando, né, isso aí também transforma vidas, não é nenhum apoio do governo, de nada, só que tipo, a gente também pode ajudar, não só como música, como a Karen falou, não como pessoas. Se a gente tem um tempinho, se a gente tem matéria-prima em casa sobrando, por que não ajudar também, né, nessas pessoas? Eles ajudam milhares, eles iam, cada dia era uma equipe que saía nas ruas de Recife para levar alimento, uma refeição, né, para essas pessoas. E as pessoas falavam, essa é a única refeição que eu tenho no dia. Então, assim, a gente não só como Nutri, a gente também, como pessoa, eu me sinto no dever de ajudar. Quando a gente tá vivendo uma situação meio caótica no Brasil, a gente tem que se ajudar, né? Eu acho que até fica pra gente aí a reflexão, né, de o que eu posso fazer pra tentar mudar um pouquinho a realidade das pessoas ao meu lado, né? É verdade. É isso. Então é isso, meninas. O tema de hoje foi esse. E o próximo tema do podcast é dietas da moda. Então acompanhe as nossas redes sociais, que a gente vai postar e divulgar, né? Obrigada, galera. Tchau! Valeu!